Olá, meu nome é Janaína e sou acadêmica do curso de Fisioterapia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia do exercício no tratamento da hipertensão arterial. Os assuntos que a gente vai estar abordando hoje nessa videoaula, primeiramente é o que é a hipertensão arterial, quais são os mecanismos, ou seja, os fatores que influenciam essa pressão arterial, por que essa pressão ela aumenta com a intensidade do exercício, quais são os reguladores e qual o tratamento fisioterapêutico mais indicado para os hipertensos. Primeiramente, o que é a pressão arterial? É a força que o sangue faz dentro das artérias. O sangue que está circulando nas artérias, fazendo força para sair delas, essa força que ele faz de dentro para fora é a pressão arterial. E a hipertensão arterial é quando a pressão é acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Cada ano, ocorrem 1,6 milhões de mortes causadas por doenças cardiovasculares. Então, por que a pressão arterial ela aumenta com a intensidade do exercício? Vamos entender um pouco em relação ao sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático ele tem nervos e terminações nervosas, as artérias. A descarga simpática, as células musculares lisas ao redor das artérias. Ela secreta a norepinefrina, que se liga aos receptores alfa-adrenérgicos, os quais aumentam a permeabilidade das células lisas ao cálcio, causando assim contração, ou seja, uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição aumenta a pressão arterial. Mas temos mecanismos que são reguladores da pressão arterial. Vou falar de dois mecanismos para vocês. Temos os baroreceptores aórticos e os carotídeos, que estão localizados nos seios aórticos e carotídeos. Eles são receptores de estiramento, sendo, portanto, sensíveis ao aumento da pressão. Então, de que forma os baroreceptores atuam na regulação da pressão arterial? A pressão arterial aumenta. Esse aumento distende a parede aórtica e dos seios carotídeos. Estendeu a parede, despolariza os baroreceptores que estão localizados nessas paredes. Enviam potenciais de ação para o centro vasomotor, centro cardiovascular e o respiratório, que fica no tronco cerebral, mais precisamente no bulbo, finalzinho aqui da ponte do bulbo. Esses neurônios, eles despolarizam e a despolarização vai inibir os neurônios simpáticos e vai estimular os neurônios parasimpáticos, principalmente o vago. O vago, ele vai reduzir a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca, reduzindo, ou podemos dizer também, modulando a pressão arterial. Outro mecanismo regulador da pressão arterial é a participação adrenérgica da medula adrenal. A ativação simpática sobre as células medulares adrenais vai levar à secreção de epinefrina, cerca de 80%, e de norepinefrina, 20%, para a corrente sanguínea. A epinefrina ela tem um efeito mais potente na estimulação cardíaca e a norepinefrina ela tem um efeito mais potente nos vasos, ou seja, então, a epinefrina ela tem mais efeitos metabólicos. A epinefrina ela se liga aos receptores beta-adrenérgicos das células musculares lisas das artérias, causando então um relaxamento, ou seja, uma vasodilatação, no que ocasiona então uma redução da pressão arterial. Então, qual seria o tratamento fisioterapêutico para pacientes hipertensos? Bem, nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês sobre a hidroterapia. A hidroterapia é uma atividade terapêutica que consiste na realização de exercícios dentro de uma piscina com água aquecida em torno dos 34 graus. Então, agora vai haver um planejamento das condutas do tratamento aquático que deve ser baseado em alguns elementos, como aquecimento, alongamento, força e resistência muscular e o relaxamento. Entre os efeitos terapêuticos estão o fortalecimento dos músculos, melhora da circulação vascular, da capacidade respiratória e funcional, estresse, entre outros. O aquecimento ele pode ser realizado então caminhando em diferentes direções, associado ao fluxo turbulento por 5 minutos, em seguida alongar os principais grupos musculares por 10 minutos. Os exercícios aeróbios incluem movimentos dinâmicos com contrações isotônicas em membros superiores e inferiores, pulando sem sair do lugar com o joelho em direção contralateral ao cotovelo, mais ou menos ali por 20 minutos. Outros que envolvam saltos, alternância de membros, simulando que está pedalando, como podemos estar vendo também aqui nesse vídeo. Quais são os efeitos da hidroterapia para um paciente com hipertensão arterial?
Quando imerso na água, a pressão hidrostática, ela atua comprimindo os tecidos moles, promovendo melhora do retorno venoso e linfático, reduzindo edemas, aumenta o débito cardíaco e faz com que aumente o volume plasmático e diminua os batimentos cardíacos. Dentre as alterações cardiocirculatórias, observa-se a bradicardia, que está relacionada ao reflexo do mergulho, assim como a vasoconstrição periférica mais frequentes em baixas temperaturas. O sistema nervoso tem a sensibilidade de suas terminações nervosas diminuída devido ao calor, reduzindo assim o tônus muscular. Os efeitos no sistema respiratório ocorrem devido ao aumento na pH, que eleva o volume central, comprimindo a caixa torácica, e o abdômen promovendo uma resistência durante a inspiração e favorecendo a expiração, melhorando a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo, as trocas gasosas, irrigação sanguínea, aumentando o consumo de energia, resultando então na estabilidade da pressão arterial.